E agora, finalizando o nosso encontro, temos nossa última apresentação. Novos olhares para um novo turismo, conduzida por Rodrigo Cordeiro, CEO da R Cordeiro Consultores e vice-presidente do São Paulo Convention e Visitors Bureau. Uma ótima apresentação, Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado. E você tem a missão de fechar o nosso evento aí com chave de ouro, com certeza será uma ótima apresentação. Olá, Tiago, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Quero agradecer ao Convention Bureau, ao Tony Sando, parabenizar pela iniciativa e realização de um evento que para mim é um marco para o turismo paulista, justamente por colocar o Convention, que é um grande player desse mercado, à luz da discussão do turismo do futuro. E para mim é um grande prazer falar sobre essa questão dos novos olhares do novo turismo. Então, obrigado pelo convite e eu vou dar início à apresentação. Obrigado. Legal, valeu. Primeiro, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Tony, equipe do Convention Bureau, parabéns pela iniciativa. Parabéns pela realização de um evento tão importante como esse, que de fato coloca o Convention no protagonismo que ele merece. E acho que essas entidades, como fundações, cada vez mais elas têm uma tendência de viver de projetos. E esse aqui talvez seja um futuro embrião que o Convention coloca e que tem uma tendência de ser periódico. E acho que isso vai fazer com que o turismo de São Paulo tenha um ponto de convergência dentro dos eventos que o Convention promove. Então, eu sou, por perfil, um cara um pouco mais ligado ao setor de organização de eventos. Portanto, me sinto um outsider olhando para a questão do turismo em si, porque entendo que a organização de eventos, a gente lida com uma pauta muito mais focada na questão econômica, na questão do desenvolvimento de cidades, da infraestrutura e daí por diante. Portanto, os meus insights são como um outsider de alguém que se entende como um fomentador do turismo através dos eventos que a gente realiza. Eu trouxe aqui alguns slides para a gente poder construir essa conversa como um todo. O primeiro deles são os tipos de turismo. E acho que quando a gente olha a complexidade do que a palavra turismo quer dizer, a gente precisa começar a ter um olhar a respeito de tudo aquilo que tange a questão do turismo. Então a gente tem o turismo cultural, de estudo, rural, esporte, aventura, negócio, eventos, sol, praia, montanha, de consumo, gastronômico, religioso, saúde. Portanto, as razões que levam pessoas a se deslocarem para diferentes cidades, diferentes estados ou diferentes países, elas normalmente estão diretamente atreladas ao interesse, o objetivo dessa visita. E aqui está a multiplicidade do turismo, faz com que ele seja uma cadeia produtiva tão complexa como ela é e tão fragmentada como ela é. E, portanto, talvez aí seja um grande ponto de desafio do turismo se comprovar de fato eficaz e efetivo através dos seus números. Mas uma coisa é a gente olhar os tipos de turismo que nós temos. O segundo lance que a gente tem que olhar é quem são os players desse turismo. E aí a gente começa a olhar que nós temos as agências de viagens, os GMCs, os TMCs, os promotores e organizadores de eventos, as companhias aéreas, self-booking, mas a gente também tem alguns outsiders desse processo, como, por exemplo, hospitais, equipes médicas. Todas elas são players que muito pouco foram avisados que eles são players da cadeia produtiva do setor do turismo. E que, portanto, os dados dessa turma nos interessam para que a gente possa tabular e avaliar o tempo de permanência, investimento médio que essa pessoa faz e assim a gente começar a obter dados muito mais profundos a respeito do turismo de São Paulo, que é o caso que a gente estuda nesse momento. A gente também pode falar de escolas, universidades. O turismo gastronômico tem uma relação forte com restaurantes, bares e daí por diante, igrejas, museus, enfim, quer dizer, grande parte desses players são muito conhecidos, muito bem trabalhados pelas entidades que representam o setor do turismo, mas alguns outros players mal sabem que eles são entendidos como pertencentes a essa cadeia produtiva. Então, qual é o desafio que eu acho? É o seguinte, quer dizer, onde é que todos os players do turismo se reúnem para tratar da criação da estratégia convergente para o turismo de São Paulo? Essa resposta, é claro que ela sempre tem dois olhares. Um olhar é que o setor produtivo ele tem uma tendência de tentar entregar essa responsabilidade para governos ou para o Convention Bureau. E eu, particularmente, acho uma grande covardia, porque não é papel nem de um nem de outro se reunir para poder formatar essa proposta de uma convergência maior em prol do turismo. Afinal de contas, é o setor privado que vai acabar sendo beneficiado por ela. Portanto, quanto mais o setor privado se unir, se articular e se organizar para que possa entregar essa informação para que o turismo
as entidades públicas possam se organizar e atuar em cima daquilo que a gente precisa enquanto players do setor privado, mais efetivo vai ser o nosso tipo de discurso. Portanto, acho que essa convergência do discurso é uma parte importante. E quando a gente olha esse mapa, aqui ficou super ruim de vocês entenderem. Quais são os principais pecados que eu vejo que a gente comete ainda em 2020? 4 grandes pecados. O primeiro deles, multiplicidade. Nós somos muito múltiplos. Quando a gente trabalha a questão do turismo do ponto de vista de associação e sociedade, a gente trabalha com muitas entidades fragmentadas que pouco se unem na criação de discursos que sejam convergentes e, com isso, a capacidade de transmissão do recado que a gente tem acaba sendo muito pequena comparado àquilo que a gente deveria ter de recado final. A segunda delas, a fragmentação. É um mercado que se fragmenta demais. Se a gente olhar para o setor do turismo, a gente tem a Ubraf cuidando de feira, a Ampla cuidando de live marketing, a BO que é empresa de eventos, mais ligadas em congressos, quer dizer, mas veja, isso tudo no final do dia é evento. E o setor de eventos precisa ter representatividade. Quem é que representa, afinal de contas, o setor de eventos? A mesma raciocínio vale para o setor de turismo como um todo. Oscilação. A oscilação do turismo é uma coisa muito clássica do mercado. O turismo, seja o turismo nacional, através do Ministério, assim como o turismo dos estados e de cidades, elas estão diretamente relacionadas a pastas políticas que são entregues para partidos normalmente nanicos. Sorte nossa, nesse momento, o Estado de São Paulo poder contar com o Vinícius como seu secretário, porque é um cara que é totalmente de dentro do mercado, que consegue dar um raciocínio coerente para que a gente possa continuar crescendo. Mas esse movimento não pode oscilar à medida que a gente troca de governador, à medida que a gente troca de prefeito e daí por diante. Quer dizer, trabalhar turismo é trabalhar a construção de uma imagem de uma cidade ou de um estado de uma maneira perene, contínua. Chega de oscilação e chega da gente entender que partido nanico consegue se apropriar do turismo, até porque nem sempre colocam seus principais cabeças pensantes para poder operar o turismo. E o turismo paulista merece mais respeito nesse sentido. E por conta disso, a questão da descontinuidade. Muitos projetos são lançados, muitos projetos são idealizados, a hora que eles vão para a realização, eles começam e terminam na gestão seguinte. Essa descontinuidade dos projetos é uma coisa que ninguém mais aguenta e chegou a hora do mercado se reinventar, se rever e se revisitar. O dilema principal para mim é a criação de uma estratégia convergente. Acho que aqui está o grande ponto do que eu quero mais apresentar para vocês. Com 3 perguntas que são importantes. Primeira, a quem compete criar essa estratégia convergente que traga todo tipo de turista, que eu mostrei naquele segundo slide, logo depois da apresentação, e faça com que esse cara consuma cada vez mais da cidade que ele visite, porque as informações estão altamente disponíveis para ele. Então, são 3 perguntas que originam esse slide. A primeira delas, a quem compete criar? Delegar é só uma secretaria, ela vai ter a capacidade de construir esse raciocínio da forma que nós, do setor produtivo, esperamos? Talvez a resposta seja não. A segunda pergunta é a seguinte: qual é o tipo de turista que a gente deseja? E aí, quando a gente leva isso para as pontas dos players, cada um espera um tipo de turista. Então, aí vem a pergunta: como é que nós vamos... Primeiro, qual é o turista que todos nós desejamos? E como é que a gente começa a criar uma estratégia convergente para trazer todos esses tipos de públicos para dentro da sua cidade ou dentro do seu estado? E a terceira pergunta é a seguinte: como atrair e como maximizar a permanência dele dentro da cidade ou dentro do destino? São perguntas que, para mim, dependem da formulação de uma estratégia absolutamente convergente, que é o desafio que eu entendo para o turismo atual. Quando a gente fala das etapas associadas a um turista, a um tipo de turismo, a gente sempre passa por 4 etapas: a atração, o receber, o analisar e o reverberar. Atrair significa convencer uma pessoa a visitar determinada cidade ou determinado destino. O segundo é receber a pessoa de acordo com a expectativa dele, entendendo um pouco mais a expectativa dele. Quer dizer, até pouco tempo no passado, a questão da atração, ela não estava diretamente associada à questão de dados. E eu, particularmente, não consigo entender quando eu vou para um hotel e o hotel me pergunta qual é o endereço que eu moro. Porque esse talvez hoje seja um dos dados menos relevantes que você pode ter, é o telefone da minha casa. Eu não tenho telefone em casa, eu só tenho telefone em celular. Aonde eu moro em 2 lugares. Eu moro em São Paulo e eu moro em Vinhedo. Então, assim, se me mandar uma carta, não vai me achar. Agora, o que não me pergunta é justamente aquilo que deveria ser o principal ponto de informação. Quais são as perguntas que eu acho que são chaves? O que te leva a visitar essa cidade? Quanto tempo você permanece? Quanto que você gasta? Onde é que você gasta? Então, são perguntas que poderiam nos dar dados
que nos permitiriam analisar o comportamento de cada tipo de turista para que a gente possa, enquanto player desse mercado, desse setor produtivo, explorarmos aquele tipo de turista que a gente mais deseja para que está mais de acordo com aquilo que a gente precisa receber dentro do nosso destino, considerando que os destinos são totalmente diferentes. São Paulo é uma capital de negócio, enquanto que Foz do Iguaçu é uma cidade muito pautada na questão do turismo em si, associada a cataratas, a questão da tríplice fronteira e daí por diante. Então, quer dizer, são várias as razões que levam essas pessoas a visitarem destinos e a nossa capacidade de entender o que faz esse cara visitar uma certa cidade, como a gente maximiza a experiência dele, é uma coisa que a gente pouco tem. Então, agora, depois dessa etapa cumprida na análise, existe a questão de reverberar, de contar sobre seus números. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: a gente cumpre essas 4 etapas de forma perene? Quais são os dados desse visitante que a gente capta desde a atração dele até o momento que a gente o recebe, que a gente analisa para reverberar depois? Se a gente não tem o ciclo do dado como um todo, essa visita é uma visita muito subjetiva. Se ele teve o seu interesse sendo atingido ou não, é uma coisa que a gente nunca vai saber. Raramente a gente vai conseguir descobrir se ele conseguiu experimentar São Paulo que a gente gostaria de moldar para ele. Quer dizer, então, entendendo que cada objetivo de participante ou de um visitante é diferente. Aí vem a outra pergunta: as nossas equipes estão preparadas para começar a analisar dados? Esse é um evento que gera muito dado, muito insight, muita informação. Existe uma feira digital associada. Como esses dados são trabalhados no pós-evento? E o turismo gera muita informação, muito dado, que pode gerar uma série de ações de quem recebeu aquele tipo de turista durante determinado tempo. Como é que a gente trabalha essa questão de dado? Aí a última pergunta é a seguinte: o setor de turismo é um setor muito capaz, de que se comunica muito bem no momento em que o mercado está em baixa, mas quando o mercado está em alta, cada um começa a olhar para o seu negócio. Quando os hotéis estão com acima de 70%, até que ponto eles se unem para bolar uma estratégia convergente de captar um evento que todos tenham interesse, sabendo que numa captação conjunta alguns ganham e outros perdem. Esse trabalho até hoje está na mão das organizadoras do Convention Bureau. Vira um trabalho muito isolado. Quando um evento chega na cidade, ele é absorvido por um volume de players muito maior do que puramente o Convention Bureau e uma organizadora. Então, acho que aí estão alguns desafios colocados para o futuro. E a gente precisa pensar o seguinte: qual é o modelo do crescimento que a gente espera? É o crescimento orgânico ou o crescimento exponencial? Crescimento orgânico, trabalhar com os números e se contentar com 5% de crescimento, 10% de crescimento, seja lá o número que for. Mas quando a gente começa a analisar um outro lado, a gente começa a entender o seguinte: como é que a gente aumenta o número de turista? Primeiro, convergir razão. O cara que vai fazer uma cirurgia, que ele é do Nordeste, faz uma cirurgia em São Paulo, porque ele confia na especialidade do médico que está aqui, na capacidade do médico. Como é que a gente entrega uma experiência para essa pessoa de cidade, do momento que ele chega ao momento que ele sai da cidade, maximizando o investimento que ele faz na própria cidade? Quer dizer, qual é a convergência das razões que faz com que esse cara não venha puramente pela parte da cirurgia em si, mas que o faça visitar ou tantas outras coisas que ele poderia conhecer em São Paulo de uma maneira muito mais efetiva. 2, como é que a gente cria a recorrência? Como é que a gente faz com que esses 14,9 milhões de turistas em São Paulo, que são dados de 2016 do Observatório de Turismo, como é que a gente faz com que esse número cresça exponencialmente? Então, para mim, basicamente é uma questão de convergir razões, criar recorrência, customizar a experiência e receber, buscar captar mais eventos e outras estratégias que façam com que um grande número de visitantes acabem desembarcando na cidade. Por outro lado, quando a gente analisa e faz uma divisão do impacto, do impacto no turismo, esses 11,4 bilhões em movimentação turística e divide ele pelo número de turistas que passaram por São Paulo, a gente chega a uma conta, que claro que não é o número exato, é onde cada turista gastou R$ 765. O outro lance é fazer com que ele aumente o ticket médio. Portanto, à medida que a gente começa a trabalhar essas 3 olhares aqui, a gente começa a aumentar o ticket médio. E, como eu disse desde o começo da apresentação, fazer com que circulem e com que consumam mais. 4 palavras de ordem para essa transformação do crescimento orgânico para o crescimento exponencial. 1, trabalhar com ciência de dados. Não dá mais para acreditar que a gente vai trabalhar o turista que vem para participar de um evento exatamente igual àquele cara que vem para cá por uma razão totalmente distinta a essa. O que leva esse cara a vir, qual é a experiência que ele espera, como é que eu, como player do setor, entrego essa experiência para ele, como é que eu pergunto para ele durante o tempo que ele está na minha cidade, se ele está tendo uma boa visitação à minha cidade, para garantir o retorno dessa pessoa.
Antigamente a gente tratava 14 milhões de turistas com 14 milhões de turistas. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que entregar uma cidade para cada um dos 14,9 milhões de turistas que nós tivemos em São Paulo em 2016. Para isso, o primeiro passo é convergência, e o último dado que eu queria colocar para vocês é a questão de informação. A acessibilidade da informação do que acontece em São Paulo, dividida por clusters, portanto a ciência de dados se faz fundamental, ela é totalmente importante, dela está fácil das pessoas consumirem essa informação, e eu entendo a dificuldade de colocar tudo isso no ar, justamente pelo fato de São Paulo ser uma cidade tão grande, com tanta coisa que acontece por aqui. Tendências para o mundo pós-pandemia, que eu trago 10 dados que foram publicados no El País. Revisão de crenças e valores, menos é mais, reconfiguração do espaço do comércio, novos modelos de negócio para restaurantes, experiências culturais imersivas, e aqui dá para derivar como não só culturais, mas como uma série de outras experiências imersivas, o trabalho remoto, morar perto do trabalho, shop streaming, que é uma combinação de shop, de compra, com a questão do streaming de Instagram e daí por diante, busca por novos conhecimentos e educação à distância. Quer dizer, o mundo mudou e o turismo, de maneira geral, vai mudar. E a gente tem que entender como é que esse novo mundo vai se comportar para que a gente possa tirar proveito desse novo mundo que chega por aí. A sociedade mudou pós-pandemia. E, por fim, as minhas considerações finais para dizer para vocês o seguinte: no turismo não tem jeito. O primeiro trabalho é treinar e capacitar sempre. A segunda, empoderar. A gente tem um grupo de players ligados ao setor do turismo que muito pouco foram avisados que eles pertencem à nossa cadeia produtiva. Que tal chegar nessas pessoas, contar a eles que isso é um fato e empoderá-los como agente do turismo para que eles possam entender qual é o papel que os cabe nessa questão da experiência do turista dentro da cidade de São Paulo. Medir e analisar do pré ao pós, o que leva a pessoa a te visitar, assim como depois se a experiência que ele teve na sua cidade foi satisfatória. Identificarmos interlocutores. É um setor que tem uma multiplicidade muito grande de associações e pessoas que o representam, e é muito difícil você entender quem é que vai falar pelo setor. Então está na hora da gente começar a identificar quem são os bons interlocutores e a gente começar a trabalhar essa questão. Fortalecer as nossas lideranças com maior capacidade de convencimento, público e privado. Nós temos excelentes pessoas para poder falar pelo nosso mercado. Não adianta qualquer gaiato se habilitar a falar pelo mercado de turismo, porque a gente está fragmentando e diluindo as forças, quando o nosso objetivo deveria ser exatamente o contrário, que seria convergir. Por fim, menos vaidade e mais convergência. Convergência, para mim, é a palavra de ordem. No final de tudo, se houver convergência, o turismo muda, e enquanto isso não houver, a gente vai estar com um problema de vaidade de quem vai para frente da câmera, quem é que vai falar, quem é que vai representar, e acho que esse não é mais o ponto importante nesse novo olhar do turismo. Evitarmos criar tudo aquilo que já foi feito e pensado por alguém. São várias as entidades, são vários os raciocínios, são várias as políticas que já foram fomentadas no setor do turismo. Quer dizer, em vez de criar, que tal a gente estudar tudo que já foi feito e como é que a gente consegue aproveitar tudo isso hoje em dia. E, acima de tudo, comprovar nossa força através de dados e números. O setor do turismo é tão fragmentado que, para você juntar dados e números, é um grande desafio. E acho que, cada vez mais, os setores que são representativos na economia são aqueles que comprovam e entregam dados e números. Essa é a minha apresentação. Eu fico à disposição de todos vocês para qualquer tipo de dúvida. Agradeço pelo convite ao Tony Sando, equipe do Convention Bureau. Parabéns pela realização do Expo Fórum São Paulo e que seja uma longa jornada desse evento que aqui acontece. Rodrigo Cordeiro, muito obrigado. Encerramos com chave de ouro com a sua apresentação. Foi uma honra para nós tê-lo aqui. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço.